Ainda sobre a lesão do atleta Neymar. O mundo do esporte tem coisas que precisam ser explicadas, tem coisas que precisam ser compreendidas. A saúde do esporte é uma área muito complicada. Primeiro, que os médicos não determinam, não dão tempo e culpa a saúde do atleta para recuperar. Toda lesão, todo trauma tem uma magnitude, classificação, e essa classificação tem um tempo de regeneração da estrutura do tecido. No caso, a estrutura muscular. Para mim, eu estou avaliando de longe, o Neymar não teve lesão muscular, isso daqui ele não teve. O Neymar teve uma periostite. Qual a diferença, doutor Ademir? Lesão muscular é no corpo do músculo. A ruptura, lesão de grau 1, há um estiramento, há um esforço, é a mesma coisa esticar alguma coisa sem romper. Quando rompe algumas fibras, é lesão de grau 2. E quando rompe tudo, faz aquele buraco, como está aqui, como está nessa imagem, aí é lesão de grau 3. Há uma corta. Essa é grave, essa tem que fazer ruptura, uma série de coisas. Mas esse é o procedimento médico. Tá. Eu cuidei do atleta Bebeto antes da Copa da França. Ele tinha uma lesão de grau 2, com ruptura de 65% da musculatura da bunda, perto da bunda ali, da coxa posterior que se insere lá na bunda. E queria operar. Eu não permiti que operar e recuperei ele. E ele foi para a Copa da França. Infelizmente, nós não ganhamos. Foi aquela Copa que o Ronaldo teve a epilepsia dele lá, a crise epilética, e aí o Brasil não ganhou. Para mim, tem um equívoco grande no diagnóstico. Então, o Neymar não teve ruptura muscular. O problema dele é periostal. Como é isso? Olha, vocês estão vendo aqui a musculatura dele, correto? Essa é a panturrilha. Esse músculo de cima é os gêmeos. Tem a parte externa e a parte externa e a parte interna. Gêmeos. Por debaixo do gêmeos tem um músculo que chama solear. O solear, o gêmeos é biarticular. Ele se insere acima do joelho, na coxa, vocês estão vendo aqui em cima, e se insere no calcanhar. Ele forma o tendão de Aquiles. Então, esse músculo é o músculo da superfície, aquela batata da perna. Debaixo dele tem o solear. Ele é biarticular. Ele se insere perto do tendão ali acima e não passa do joelho, ele vai até o joelho. Só que debaixo do solear, nós temos um músculo que chama periostite do tibial anterior. O tibial anterior ele sai da frente, mas ele se insere atrás no osso. O tendão se insere no osso. E quando o tendão se insere no osso, qualquer tração, qualquer força que faz, ele puxa a inserção dele do osso. O osso tem um periósteo, tem uma pele que cobre esse osso. E quando ele traciona o periósteo, ali forma um edema, incha ali. E quando ali incha, o atleta não consegue se movimentar da forma correta. Essa é a periostite, que na minha opinião é a lesão que o Neymar tem. O que acontece isso? Esforço, maior carga na musculatura da panturrilha aqui e menos carga na musculatura anterior, aqui, os tibiais. Tibiais mais fracos do que a musculatura posterior. O atleta tem a panturrilha desse tamanho e na frente é pouco desenvolvido. E aí há um desequilíbrio de forças, e o esforço contínuo pode provocar isso daí. Eu tive isso daí, não quando eu jogava profissional, quando eu parei de jogar profissional e jogava amador, e eu tive. E eu fui descobrir isso depois que eu tive, não curava, e eu cuidava de atletas, eu não consegui me curar. E aí eu fui procurar na literatura e encontrei um artigo do futebol americano, periostite do tibial posterior. Peguei os sintomas, chequei com os meus, batia.
e tratei como se fosse uma periostite, não como se fosse uma lesão muscular. O Neymar voltou agora, correto? Ele voltou, está treinando, tudo bem e tal. Se foi realmente lesão muscular, ele vai voltar tranquilo, vai jogar, não vai ter nada. Se ele voltar a sentir alguma coisa, é periostite do tibial posterior. Claro que eu estou torcendo para que ele volte e melhore o quadro técnico dessa nossa seleção. Mas eu sou um profissional, eu sou um cientista da saúde do atleta. Então, a minha obrigação é passar essa informação. Então, isso é periostite. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque teve alguns internautas, talvez pessoal da área da fisioterapia, da área da saúde, do esporte, tinha dúvida quanto a isso. Ah, eu vou tratar, vou botar gelo, vou botar. Para você botar gelo numa periostite, você tem que botar 30 minutos, descansar 20, mais 30, descansar 20, mais 30, para atingir a profundidade que tem o periósteo. Se você usar só 30 minutos de gelo, não atinge. Ah, vou trabalhar ultrassom, não faça isso. Você vai ficar massageando. Não pode massagear essa área. Você causa mais danos ainda. O periósteo tem que voltar a ficar coladinho de novo. É o repouso básico, fortalecendo a musculatura anterior da perna e alongando suavemente, flexibilizando suavemente a musculatura posterior, sem cargas. E só depois que vai fazer isso. E o gelo sempre antes, durante e depois da atividade de exercício. Esse é o protocolo. É claro que tem mais cuidado. Se você é um profissional da área da saúde do esporte, é um fisioterapeuta, ou é um profissional que tem interesse, ou é um preparador físico, ou é um fisiologista que queira entender sobre isso, queira saber sobre isso, na nossa bio tem o nosso contato, o nosso zap é 17 991-50122 e a gente pode fazer, inclusive, se for necessário, criar um protocolo, um curso, só para ensinar como tratar periostite do tibial posterior. Um dos problemas que a panturrilha é acometida. Então isso daqui, esquece. Isso não aconteceu. Bem, eu estou dizendo que não aconteceu porque eu estou à distância. Eu queria que eles mostrassem uma imagem que tivesse lesão muscular da panturrilha. Eles não vão mostrar. Sabe por quê? Porque o diagnóstico foi errado. O Santos mandou diagnóstico fabricado e a seleção engoliu o diagnóstico e depois não quis contradizer o do Santos e deu no que deu. E os torcedores ficam sofrendo aqui, oh, cuidado, cuidado. Diagnóstico errado, tratamento errado. Recuperação? Vamos esperar. Eu torço para que eu esteja errado na minha avaliação. Porque se eu estiver certo, ele joga apenas uma partida e vai voltar para o departamento médico. E aí acabou a seleção. Acabou. Porque ele vai levar, se ele voltar a sentir as dores de novo, ele leva no mínimo. Se tratar corretamente, ele recupera rápido. Ele leva uns 3 dias, 4 dias. Mas se não tratar, é para 15, 20 dias. Infelizmente, ainda na seleção brasileira, a gente é obrigado a conviver com profissionais, médicos, fisioterapeutas, que tratam lesões sem ter um diagnóstico preciso. Se eu estiver enganado, eu peço desculpa por tudo isso. Mas se eu não estiver enganado, eu penso que esses profissionais tinham que assumir e vir a falar sobre o que realmente aconteceu com o atleta Neymar. Um abraço e até nosso próximo vídeo.